tem outro sentimento a não ser se sentir um escolhido, uma escolhida do Senhor. Ele nos escolheu, Ele nos amou e Ele continua nos amando. E hoje eu quero compartilhar com você um outro trecho da Bíblia, a Palavra de Deus. Eu vim aqui falar da Bíblia para você e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Vamos aprender um pouco mais sobre a história de um outro jovem escolhido de Deus. E através da vida desse jovem, tirar lições para a nossa vida também. A história dele está em Juízes, capítulo 16. Pega a sua Bíblia aí. Não distrai, não deixa nada te distrair agora. É hora da palavra de Deus. Você que tem a Bíblia no celular, cuidado para não se distrair também. Vai abrir a Bíblia e tem uma notificação. Não permita que isso aconteça. Então abra aí em Juízes, capítulo 16. E o verso diz assim, a partir do verso 16: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. E descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, e desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Verso 19: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjulgá-lo, e retirou dele a força. Verso 20: e disse ela: os filisteus vêm contra ti, Sansão. E tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei, porque ele não... Olha esse final, gente, o final desse verso é muito forte. Sairei outra vez como antes e me livrarei. E a Bíblia diz assim: porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Verso 21 e 22 para terminar: então os filisteus pegaram nele, vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viravam um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça. Logo após ser rapado, voltou a crescer de novo. Fecha seus olhos e vamos fazer mais uma oração. Pai querido, a Tua palavra está aberta e o nosso coração também, aberto para ouvir a Tua voz. Que Teu Santo Espírito fale conosco, esteja nesse lugar, esteja alcançando aquele que está assistindo também pela internet, para que ao final, Senhor, possamos sair daqui ainda mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A história de Sansão é uma história interessante que tem lições para a vida de qualquer jovem. Antes de falar sobre Sansão, eu preciso te explicar algo que acontecia na época de Sansão. Na época de Sansão, acontecia o que eu chamo de ciclo do pecado. Repete comigo: ciclo do pecado. O que é o ciclo do pecado, pastor? Olha aqui para mim, vou te explicar. O povo vivia em paz, só que depois de tanta paz relaxava, caía em pecado, e aí orava por um libertador. Deus mandava um juiz, por isso que o nome do livro é Juízes, e esse juiz libertava o povo. Aí o povo livre, olha aqui, voltava para o ciclo. E aí relaxava, pecava, orava, clamava, Deus mandava um juiz, um outro, né? E aí, de novo, o ciclo do pecado. Por isso que o livro de Juízes tem história de vários desses juízes, e um deles é Sansão. Quando a gente olha a história de Sansão, parece que Deus queria algo diferente. Deus falou assim: olha, esse juiz, os outros foram muito bons, mas esse eu vou caprichar, se é que eu posso dizer assim. E aí, Deus fala assim para a mãe de Sansão, antes dele nascer, Deus já havia dito para a mãe dele assim: ó, esse menino vai ser especial, e ele vai precisar fazer algumas coisas, ele vai ser nazireu. O que era um nazireu? Alguém separado,
de maneira muito especial para Deus. E ele não pode fazer 3 coisas. Alguém sabe aqui o que um nazireu não podia fazer? Primeira, cortar o cabelo. Segunda, no caso de Sansão, né? Não beber bebida forte, né? Ou vinho. E terceira, tá bem, muito bem, não tocar em cadáver. Sansão tinha esse pacto, esse voto para com Deus. Sansão, gente, significa pequeno sol. Esse menino nasceu para brilhar. Ele nasceu para ser luz nas nações e através de Israel. Sansão nasceu para ser uma bênção. Mas ei, a história de Sansão diz que esse menino que nasceu para brilhar começou a viver em grandes trevas. E a pergunta da noite é: por que será que alguns desses jovens que nasceram para brilhar, uma hora, se afastam e vivem em trevas? E quando a gente olha a história e a vida de Sansão, eu queria chamar sua atenção para essa história. A gente percebe que Sansão cometeu 4 erros, e esses erros são os mesmos erros que hoje, lidando com o jovem, com o adolescente, eu percebo que são os mesmos erros que fazem com que muito jovem, que foi escolhido desde o ventre de sua mãe, que poderiam estar brilhando para Deus, vivem em trevas. Quais são esses erros, pastor? Primeiro erro de Sansão. 1. Quebrava pactos. Dos 3 pactos que ele não podia cometer ou fazer, sabe quantos ele quebrou dos 3? Chuta. Os 3. Ele quebrava pactos como trocava de roupa. Ele não podia beber, mas ele só vivia na vinha dos filisteus. Ele não podia tocar em cadáver, mas uma vez ele estava passando, viu um leão morto, achou uma colmeia lá dentro do corpo, da carcaça do leão, achou curioso e foi lá. E ele, além de se envolver em muitas brigas, além disso, ele permitiu que cortasse o cabelo dele. Ou seja, todos os pactos foram quebrados. Ei, quer se tornar um jovem, ao invés de luz, se tornar em trevas, quebre pactos. E começa assim: só uma vez. Eu sei que tem gente que faz isso e não acontece nada. E aí você começa a quebrar 1, 2, e aí começa a quebrar, e depois fica normal. É muito comum a gente comete um erro, aí fica com a consciência culpada, e chora, e ora, aí depois... É o ciclo do pecado, lembra? Aí fica tudo bem, aí relaxa, e aí depois peca de novo, e aí depois, ora, e aí já não sente mais tanta tristeza, e aí começa a pecar de novo, daqui a pouco você não sente mais culpa. Não quebre pactos. Ainda bem, pastor, que eu não fiz nenhum pacto com Deus. Ei, quem fez o pacto foi Deus com Sansão. É Deus que propõe os pactos para o nosso próprio bem. Cabe a você obedecê-lo, e você vai ser luz e vai ser um pequeno sol. 2, Sansão andava em más companhias. Deixa eu te explicar uma coisa sobre juiz que muita gente não sabe. O juiz, ele era como se fosse o presidente da nação. Era o cara que tinha que estar na nação dele o tempo todo, preocupado com as causas das pessoas, tentando ajudar aquela família. Só que Sansão só vivia no meio dos filisteus, que eram o povo opressor, os inimigos. Ele só vivia lá. E tem gente, hoje em dia, tem jovem que hoje em dia fala assim: não, pastor, eu ando no meio da galera, mas eu não sou influenciado. Só que tem um texto da Bíblia que diz assim, escuta bem o que eu vou te dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que é isso? Não é teu pai que disse, não é tua avó que disse, é Deus que está dizendo assim: se você andar com gente que não é temente a Deus, isso vai te influenciar de alguma maneira. Se você só anda, não estou dizendo que não tem que falar, não tem que ter amizade, mas se você só anda com, experimenta uma coisa, anda com gente fofoqueiro, sabe o que vai acontecer? Você não vai querer ficar para trás, você vai querer contar uma fofoquinha também. Anda com gente que só fala palavrão, daqui a pouco você está falando. Gente, é qualquer um, não é porque você é fraco ou forte, não. Qualquer um de nós. Anda com gente que fala mal dos pais, aí daqui a pouco você também. Anda com gente que só fala coisa de duplo sentido,
que banaliza as coisas sexuais, daqui a pouco você também está falando. Anda com gente que é viciada em pornografia e que só fala de daqui a pouco. Entenda uma coisa, a Bíblia é quem está dizendo que as más conversações corrompem bons costumes. Sabe qual era o problema de Sansão? Dá uma olhada só na tua Bíblia aí, se ainda está aberta, se não, abre aí, deixa ela aberta em Juízes 16. Diz assim, Sansão, verso 1, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e se deitou com ela. Ele, em vez de estar em Israel, ele ia lá para outras cidades, promíscuas. E aí o que ele fazia? Promiscuidade. Aí tem um outro, volta uma página da tua Bíblia, capítulo 14, verso 1. Desceu Sansão a Tímina e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina da filha dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Ele vivia em Gaza, em Tímina, ele só vivia no meio dos filisteus, era natural que aquele sol deixasse de brilhar. E é o que aconteceu com Sansão. Primeiro, quebrava pactos. Segundo, andava em más companhias. Cuidado com quem você anda. Anda com gente, com zombadores, daqui a pouco você vai estar zombando também. Não é da tua natureza. Mas quantos adolescentes e jovens entram numa turma e são influenciados? Por quê? Porque faz parte da mente do jovem. Eu vivi isso aí também, de querer ser aceito. E muitas vezes, para querer ser aceito uma galera, a gente quer andar como eles andam. Mas não é só jovem, é adulto também. A gente passa por isso, vai para um ambiente e aí a gente quer pertencer. E nesse lance de pertencer, ao invés de ser a pressão, a gente é pressionado. Então você precisa ser intencional nas suas amizades. Cola com gente que te aproxima de Deus. Terceiro e penúltimo, Sansão alimentava a natureza pecaminosa. Deixa eu te explicar uma coisa, isso aqui é muito importante você entender. Todo mundo aqui, pastor, preceptor, líder, quem for, tem natureza pecaminosa. E a nossa natureza funciona assim: se você alimentar ela, escuta o que eu vou te dizer, você vai fazer coisas que você vai envergonhar a tua família e todo mundo. Se eu alimentar a minha natureza de pecado, eu vou fazer coisas que vocês vão falar assim: o pastor teve lá na igreja e falou, né, sobre pecado. Olha o que o pastor fez. Porque qualquer um aqui que alimentar a natureza de pecado vai para um caminho complicado. E deixa eu te dizer uma coisa: com natureza a gente não brinca, a gente não luta, a gente foge. Você já viu quando a pessoa está namorando e fala: eu recebo às vezes direto lá no Instagram: pastor, meu namoro está muito quente, né? Como é que eu faço? Foge. Foge desse namoro. Mas fica ai, para. Não fa... Que para? Sai fora. Foge, meu filho. Porque senão você vai cair. Tentação, a Bíblia diz assim, foge das paixões da mocidade, Timóteo. Timóteo 2:22. E 1 Coríntios 6:18. Foge da prostituição. E deixa eu te contar uma coisa aqui. Deixa eu pegar um gancho aqui. E eu quero falar de um assunto muito sério. E se você der ouvidos à voz do Espírito Santo nessa noite, você, quando chegar à fase adulta, você vai ser um adulto muito mais pleno e feliz. Se você não der ouvidos à voz do Espírito Santo nessa noite, você pode sofrer grandes consequências quando chegar à fase adulta da tua vida. Uma das grandes armadilhas que Satanás tem colocado na vida do jovem e do adolescente, e não é de agora, é desde a época do meu avô, do meu pai, minha, é a pornografia. A pornografia tem sido uma das armas de Satanás para, como uma isca, a nossa natureza pecaminosa mordendo essa isca, e nos leva para caminhos difíceis, que vão perseguir você
por muitos anos até a fase adulta. E quanto mais cedo você se libertar disso, melhor. Eu quero pedir ajuda aqui. O Cláudio, cadê ele? Está por aqui? Corre aqui, Cláudio, vem cá. Eu quero fazer uma ilustração aqui. Escuta bem. Hoje, 30% de todo o conteúdo da internet é pornografia. É uma indústria bilionária, Vocês não têm ideia de como, pastor, a gente recebe esse adulto, hoje, pastor, eu estou viciado, o meu marido está viciado, e isso tem sido inferno no nosso casamento. Escuta bem, se liberte enquanto você ainda é jovem. Depois, fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil. E sabe qual que é o problema? Esses dias eu estava conversando com um grupo de amigos, e um amigo da igreja falou sobre uma série na Netflix. E que série é e tal? E eu tinha já ouvido falar dessa série, e eu cheguei a ver um capítulo, um episódio. E eu não consegui ver mais que um, por conta das cenas. E aí o comentário era assim no grupo: não, mas você assiste isso, mas tem muita cena ali. E ele disse: não, mas isso não me afeta. Você tem que saber enxergar, é arte, não me afeta. E sabe o que eu fiquei pensando? Cá entre nós, eu não sei quantos aqui acham que são dependentes de açúcar. E talvez se eu perguntasse para vocês: não, pastor, eu não sou dependente de açúcar. Mas basta você ficar 3 dias sem açúcar no corpo, aí você vai ver que é dependente de açúcar. Hoje quando você come uma coisa doce, você fala: isso aqui está doce demais. Acontece nessa área da vida, que quando você está tão habituado a ver algumas cenas, aquilo não te afeta mesmo. Você está acostumado com aquilo. Só que Satanás é astuto, gente. Ele começa assim, ele te oferece algo pequeno. E talvez você vá assistir um filme, uma série, e você... isso não tem nada demais. Qual que é o problema com isso aqui? Isso não me afeta. Isso não me provoca em nada. Só que essa cena, aí tem lá, de repente, uma carícia, né? Um beijo, alguma coisa assim. E aí você pensa: não, mas ainda está normal. E aí você começa a ver a série, e aí tem uma cena mais forte lá. A princípio você até pula a cena, né? Você não quer ver, você pula. E você fala: não vou. Só que tem tantas cenas, né, que você fala assim: eu sei separar as coisas, e aí eu vou ver, não tem problema nenhum. A princípio aqui, qual que é o problema disso? Nenhum. Só que aí, sabe o que acontece? Você, de repente, achou uma atriz ou um ator bonito, e aí você, sabe o que faz? Você vai pesquisar sobre ela na internet, ou vê o Instagram, ou no Google, procura alguma imagem associada a uma outra palavra, e a internet vai te oferecendo. E aí você vê: qual que é o problema disso aqui? Qual que é o problema? Eu consigo me controlar? Não tem nada demais nisso? Só que aí você começa a de repente pesquisar, e aí a internet te oferece um vídeo pornográfico, ou ainda não, talvez uma nudez, talvez algo assim, só uma nudez, não é tão explícito, mas aí você começa a ficar viciado nisso. A nudez, e fala: não, eu consigo e tal, mas eu não vou para o outro caminho. Só que aí Satanás vai colocando mais propostas, e aí de repente você acessa um vídeo, e a princípio é um vídeo, e você fala assim: não faço mais. Só que aquilo já começa a entrar na tua mente. E aí a princípio você começa a ver, né, um vídeo de um homem, de uma mulher por enquanto, mas aí é como uma droga. Aquilo vai te fazendo querer ver mais. E aí você passa a não só satisfazer com aquilo, você quer ver mais pessoas envolvidas, ou até vídeos homossexuais e de outras formas, e aquilo vai aumentando e vai te tornando dependente. E não é à toa que a pornografia, ela é uma das maiores indústrias do mundo, é bilionária. E sabe o que acontece com a pornografia? Ela faz assim com você,
algo que era aparentemente inocente, talvez para satisfazer uma sensação, porque é como uma droga, é uma recompensa que você dá ao seu corpo, mas daqui a pouco, você se torna um escravo. Anda aqui atrás. Você se torna um cachorrinho da pornografia. Ei, o assunto é sério. Tem muitos que estão mergulhados nesse vício e que terão a vida destruídas por conta da pornografia. E agora não é mais você que escolhe quando usar. Isso te dominou. A pornografia, ela afeta a sua mente. Ela destrói casamentos. Ela causa de disfunções na vida sexual e também você passa a ver a outra pessoa como um objeto. Homens que olham as meninas ou as mulheres como um objeto e nada mais. Só que, escuta bem o que eu vou te dizer, existe uma solução, existe um antídoto, e a palavra de Deus que esse antídoto, diz que esse antídoto é Cristo. Ele pode te libertar, existe um poder que te liberta dessas correntes, e esse poder não está na mão dos médicos, dos psicólogos, por mais que toda ajuda é bem-vinda, mas é o poder do Evangelho que está nas mãos da igreja, que pode te libertar disso, e você é liberto. Vai, você é liberto das correntes, e você, pelo poder do Evangelho, pode ser liberto, porque o Evangelho, ele não te promete só uma melhora na mente, o Evangelho te promete uma mente nova, que te liberta das cadeias do pecado. Então escuta, em nome de Jesus, quanto menos acesso você ter, quanto menos você acessar ou pegar o mínimo possível, se é algo que parece inofensivo, mas vai tornar a tua prisão, algo que parece apenas para uma breve satisfação, vai tornar a tua cadeia, e você vai ficar presa, e você vai ficar preso. Então, quanto antes, fuja da pornografia e das paixões da mocidade. Se eu pudesse mostrar, uma das coisas, que se Deus falasse assim, pastor, escolhe falasse assim comigo, Gustavo, escolhe um objeto aí de apoio para você trabalhar com jovens. Sabe o que eu gostaria de ter? Uma máquina do tempo para te mostrar o futuro. Porque às vezes, alguns jovens eles estão numa atitude e acham que não vai ter problema nenhum. E lá na frente, 10 anos daqui, 10 anos depois, vão ser jovens que estão frustrados, que estão escravizados, e alguns abandonam a igreja, abandonam a fé porque não se sentem dignos. Agora deixa eu te contar uma coisa. A pornografia é um poço que você entra sozinho. Mas muitas vezes para sair você precisa de ajuda. Posso te dar um conselho? Eu gosto de falar para jovem e adolescente que a gente pode falar. Nem em todos os lugares, em todas as igrejas eu posso falar assim, tão aberto como eu estou falando para vocês. Procura teus líderes, procura teus pastores. E aí você pensa, pastor, o que vão pensar de mim? Eu tenho vergonha disso. Mas quando o pecado da pornografia é um pecado que é feito às escondidas, nas trevas. Quando você joga luz sobre o assunto, quando você conversa com alguém de confiança e maduro espiritual, é como se você trouxesse luz ao assunto, e isso é mais fácil, é uma ajuda, é um apoio para você sair disso. Seus pastores, pelo que eu vi aqui nessa escola, eles não vão te condenar, eles vão te ajudar. E pastores, líderes, preceptores, preceptoras, estejam abertos a conversar isso com os nossos jovens. Eu tenho um ministério na internet, já falei para vocês algumas vezes, e muitas vezes eu encontro jovens que falam assim, pastor, eu não tenho coragem de falar isso para o meu pastor, eu queria te contar vários e vários e vários. Que essa escola seja um ambiente onde você possa se abrir e ser liberto em nome de Jesus.
E último, Sansão era inconstante. Liderava bem a nação, mas não liderava as emoções. Pastor, o que é ser inconstante? É isso, alguém que é bom numa coisa e ruim em outra. Mas pastor, quem é que é bom em tudo? Ninguém, eu sei. Só que tem áreas da vida que a gente não pode se dar o luxo de ser inconstante. Tem gente, por exemplo, que é bom nos estudos, mas péssimo em controlar as emoções. Tem gente que é bom nas coisas da igreja, mas péssimo em tratar o pai e a mãe ou tratar a família. Isso é ser inconstante. Tem gente que é ótimo para a família, mas desequilibrado na vida emocional ou acadêmica. Tem área da vida que você não pode ser inconstante. Peça sabedoria a Deus. E por conta desses 4 problemas de Sansão: inconstância, alimentar a natureza de pecado, andar em más companhias e quebrar pactos, Sansão se tornou, por conta dessa vida inconstante, ele não soube administrar as bênçãos de Deus. Esses dias eu vi uma reportagem de um menino de 16 anos, que havia terminado o namoro de 3 meses, gente. O André, acho que é de Santa Catarina, e o André namorou a menina 3 meses, casalzinho, bonitinho e tal. Aí terminaram o namoro. Aí ela falou assim: vamos encontrar no shopping que eu vou te devolver, o ursinho, essas coisas aí do início de namoro. E foram para o shopping. Aí sabe o que o André fez? 3 meses de namoro. Enquanto a menina subia a escada rolante do shopping, ele havia levado uma arma, ele tirou a arma, atirou na menina e depois na própria cabeça. 3 meses. Sabe o que é isso? Uma geração inconstante, fraca. Uma geração que não sabe administrar as bênçãos de Deus. Sansão recebeu força, poder e unção do Espírito. Sabe o que ele fez com isso? Destruiu tudo. Tem gente que se perde nas bênçãos, começa a namorar um boca suja, entrega para ele todo o amor, como se a vida fosse esse menino que você acabou de conhecer. Para com isso. O outro a mesma coisa, consegue alguma coisa, um relacionamento, ou ganhou uma coisa, e aí a bênção se torna um motivo de perdição. Saiba administrar as bênçãos de Deus. Um sol virou trevas. Sansão brincava com o Espírito Santo. E eu já estou terminando, eu preciso te contar uma coisa. O verso mais forte desse capítulo, para mim, é o verso 20, que diz assim: ele tentou se desamarrar, mas aí o texto diz assim: ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Escuta o que eu vou te dizer. Essa é uma das mensagens mais duras dessa semana. Mas eu preciso te dizer isso. Sansão brincava tanto com o pecado que ele pensou: vai dar certo de novo. Por quê? Ele se deitava com uma prostituta, só que depois ele fugia da cidade e arrancava um portão inteiro. Aí ele pensou: bom, pequei, mas e aí, continuo forte. Aí depois ele cometia outro pecado e lutava com 1000 homens e vencia. Aí ele pensou: bom, nada acontece, está vendo? Posso continuar no meu pecado. Só que chegou um instante que Deus falou assim: ei, Sansão, acabou. Para você não vai ter mais livramento. E eu subo aqui essa noite, talvez alguém que está aqui ou que está nos assistindo precisa ouvir isso. E a mensagem de Deus para você é: chega, acabou, não vai ter mais livramento. Abandona esse pecado, porque da próxima talvez não haja livramento. Ele se sentia usado, e ele era usado, porém não era aprovado. Então é possível sim eu ser usado por Deus, mas não está sendo aprovado por Ele. Aí a história vai terminando, e se terminasse aqui, seria uma das histórias mais tristes da Bíblia, seria terrível. Só que algo aconteceu. Sansão virou chacota. Ele foi furaram os olhos dele, levaram ele lá no meio de filisteus, e ele ficou empurrando um moinho. Sabe o que acontece quando o filho de Deus peca?
Você que é crente, você que é cristão, sabe que quem está doido para você pecar não é só Satanás, não. É um tanto de gente que não tem coragem de tomar uma decisão ao lado de Jesus e está esperando você pecar para usar você como exemplo para não entregar o coração dele a Jesus. Então, vigia, porque essas pessoas, como os filisteus, fizeram Sansão de chacota. Hoje em dia não é diferente não. Quando alguém peca, quando alguém cai em tentação, sabe o que a primeira pessoa fala? Tá vendo? E era cristão, ó. Estudava lá naquele colégio. É filho de pastor, de crente, filho de qualquer... É de igreja. E olha aí. As pessoas querem uma desculpa para se manter no pecado. E elas querem que você fale, querem que você caia. Porque quando um filho de Deus cai, ele vira chacota lá fora. Só que aí algo começa a acontecer com Sansão. Se a história terminasse aqui seria mais triste, mas algo acontece. Quando Sansão teve os olhos furados, escuta só. Sansão pecava por conta de quê? Gente, qual que era a parte do corpo de Sansão que fazia mais ele pecar? Os olhos. Depois que Sansão tem os olhos vazados, ele perde a visão, ele agora parece que começa a enxergar o plano de Deus. Ele não enxergava mais, né? O pecado, as mulheres, as tentações, e parece que depois que ele parou de enxergar o pecado, ele começou a enxergar o plano de Deus para a vida dele. E sabe o que eu imagino? Eu imagino Sansão lembrando das musiquinhas. O anjo havia dito para Sansão, para a mãe de Sansão, que ele era nazireu. E essa mãe criou ele fazendo culto em casa. Aí eu imagino Sansão empurrando o moinho e lembrando das musiquinhas que ele aprendeu. Os pais eram crentes. Aí eu lembro de Sansão aprendendo sobre as Escrituras, sobre o poder de Deus, lembrando de uma infância onde ele foi criado para ser luz, lembrando que o nome dele era Pequeno Sol, que ele havia sido criado para brilhar. Por que isso acontece com a gente? A gente, é só depois que perde a visão que a gente começa a enxergar. Tem gente que é só depois que perde, sei lá, que tem um trauma na vida sentimental, por exemplo, é que passa a entregar tudo para Deus. Tem gente que perde a família, aí depois dá valor à família. Tem gente que perde a saúde para depois dar valor à saúde. Tem gente que é quando está no fundo do poço, que passa a enxergar o plano de Deus. Não espere chegar esse momento. Mas e se chegar, pastor? E se eu já cheguei? A história diz assim, Juízes 16, verso 28, que diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, eu peço que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um de meus olhos. E abraçou, pois, Sansão as duas colunas no meio, em que sustinha a casa, e fez força com elas, e com a mão direita e com a mão esquerda, e disse: morra eu com os filisteus, e inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte, dos que o que matou na sua vida. Escuta bem, Sansão chegou ao fundo do poço, estava acorrentado pelo pecado, as correntes do pecado haviam tirado a força de Sansão. Só que a Bíblia diz assim, escuta bem, que Sansão clamou ao Senhor. Ele orou, ele clamou, e quando ele clamou, a força voltou. Porque basta você clamar, e Deus devolve a força que o pecado tirou.
Basta você clamar, e o sol pode voltar a brilhar, as trevas vão embora, as correntes são quebradas. E a história diz que em um dia, nas mãos de Deus, Sansão fez mais do que uma vida inteira sem Deus. Um dia da tua vida nas mãos de Deus, Deus pode te usar para fazer coisas que até hoje, somando todos os dias da tua vida, não foram feitas. Basta você orar. Entenda, o nosso Deus é um Deus de graça, de misericórdia, que quando você vem, Ele não te acusa, Ele não te condena, Ele diz: filha, vem, filho, vem, eu posso te perdoar, e eu posso te dar força, e você vai vencer o pecado, e eu vou te ajudar, você não vai mais ser um escravo disso, e eu devolvo a força que o pecado te tirou. Basta você clamar. Deixa eu terminar com essa história. Eu estava na escola, e um garoto abriu a carteira perto de mim, e eu havia visto um folheto escrito assim: breve Jesus voltará. E eu falei: opa, conheço. Aí ele falou assim: é da minha igreja. Aí eu falei: da sua igreja? E ele falou assim: eu sou adventista. Eu falei: sério? A gente estudava numa escola pública, e eu disse assim: adventista da minha sala, que legal. Ele: eu sou desbravador. Eu falei: não acredito, eu também sou lá da minha igreja. Qual bairro você frequenta? Ele: tal. E eu frequento tal bairro. E aí o Jefter virou um grande amigo, meu melhor amigo, ou um dos meus melhores amigos da sala de aula. A gente fazia trabalho junto, ia para casa. E aí, algo aconteceu naquele ano. O Jefter não foi bem nas matérias. Entenda, desbravador que anda com um folheto sobre a volta de Jesus na carteira. Qualquer um não. Só que ele acabou sendo reprovado naquele ano. E nós mudamos de turma. Eu fui para o próximo ano, ele continuou, foi para uma nova turma. E aí eu encontrava ele no intervalo, no recreio lá, no intervalo. E a gente: e aí, cara, como é que tá? E ele: tudo bem, pai. Só que ele tinha novos amigos, natural. Só que aquela sala, aquela turma, aquela amizade que ele fez não eram das melhores. Eram meninos que a gente via o comportamento. E pouco a pouco, aquele meu grande amigo foi sendo influenciado. E os garotos matavam a aula. No princípio ele não ia, mas depois ele: o que tem, né? Uma vez só. Quando eu percebi, eu já não via Jefter quase na escola. Matava aulas, não fazia os trabalhos, não ligava muito para a vida acadêmica. E aquele amigo foi se afastando, até que ele abandonou a escola. E eu pensei: como é que pode? Desbravador, menino envolvido, pregador, cheio da unção do Espírito Santo. Por quê? As influências, a amizade. Para encurtar a história, eu não vi mais o Jefter até o meu ano de formatura. No meu último ano, quando eu estava descendo as escadas assim do colégio, e na minha escola era barra pesada, ficavam uns caras mal encarados assim na porta, fumando e tal, e eu senti um cheiro muito forte, assim, alguém fumando maconha, e a gente passava e não olhava para ninguém. Eu não sei porque, eu dei uma olhadinha rápida, e quando eu estava atravessando a rua, cheguei do outro lado, aquela olhadinha rápida me fez reconhecer aquele rosto. E eu pensei: não é possível, não é possível. Eu dei aquela olhadinha, uma cumprimentada rápida e fui. Quando eu cheguei do outro lado, eu falei: é o Jefter. Diferente, todo cheio de marcas e vestido de uma maneira diferente, fumando ali. Aí eu pensei: será que eu volto e falo uma coisa com ele? Porque era meu amigo, a gente ia fazer trabalho juntos em casa, era meu amigo. E sabe quando você está naquele conflito que dura assim, uns 15 segundos, mas parece que dura uma eternidade, volto ou não volto, falo ou não falo, e eu não sei porquê, e eu fiquei me condenando por muitos anos, por não ter ido, fui embora para casa. O meu argumento foi assim, o argumento para mim mesmo: ele conhece, ele sabe da verdade, o que vai adiantar eu falar? Mas sabe, é um argumento fraco, eu tinha que ter falado. E eu disse que eu me culpei por muitos anos, porque, se eu não me engano, no ano seguinte, eu estava voltando da minha igreja,
e uma irmã da igreja que o Jefter frequentava tinha ido visitar a minha igreja, estava voltando no ônibus comigo, e ela disse assim: você ficou sabendo o que aconteceu com um jovem lá da minha igreja? Eu não. Aí ela disse: o Jefter. Na hora eu abri os olhos: o que aconteceu? Eu conhecia o Jefter, era meu amigo, estudamos junto, o que aconteceu? Me fala. E ela disse: Gustavo, o Jefter se envolveu no tráfico de drogas, e na verdade o tio era o traficante, mas ele estava sempre junto. E um dia um carro parou, o carro dele e do tio, começaram a atirar, eles conseguiram fugir, o tio pulou um muro, mas o Jefter não conseguiu pular. Então, para vingar do tio, os traficantes pediram o Jefter para abrir as mãos, e atiraram nas mãos, e depois nos pés, depois nos joelhos, para ver ele sofrer, Gustavo. E depois deram os tiros finais. Que tristeza. E eu fiquei tão abalado, amigos, tão triste. Eu pensei: será que teria adiantado? Não sei, mas talvez não. Mas independente da minha postura ou não, um menino que nasceu para brilhar, para ser um pequeno sol, filho de crente, criado na igreja, no clube, andava com folheto, os pais orando por ele, a adolescência inteira. O que aconteceu? Quebrou pactos, alimentou uma natureza, amizade, tudo isso, ou talvez uma coisa ou outra. Mas o que importa é que eu fiquei tão triste, e durante muitos anos eu fiquei muito abalado. Não que isso afetasse o meu emocional, mas eu olhava para um jovem e falava assim: cuidado, filho, você foi criado na igreja, seus pais estão orando por você, desde pequenininho vocês fazem o culto, e eles têm sonhos para tu, têm perspectiva. Deus te escolheu para brilhar. Só que Satanás ruge como um leão querendo te devorar. Então, fique atento. E aí um dia eu estava pregando na igreja, igual eu estou falando para vocês, e falando do Jefter. E era na cidade que eu fui criado também, e uma mulher estava bem assim nos primeiros bancos, e ela ficava com um olhão bem arregaladão assim, né? Olhando a história e tal, atenta. No final do culto ela me parou e disse assim: Gustavo, eu não sabia que o Jefter tinha um amigo que hoje é pastor. Eu era a tia do Jefter. E eu falei: puxa vida, que eu nunca tinha conhecido nenhum parente dele assim, que prazer em te conhecer. Ela: é, pastor, eu não acreditei que você começou a falar dele. Eu falei: não é possível, é meu sobrinho, é meu sobrinho. Aí ela disse assim: pastor, mas tem um detalhe, você não está contando aí na história dele. Pastor, antes dele morrer, ele foi levado para o hospital, e 2 horas antes dele morrer, pastor, na verdade antes dele morrer, ele ainda ficou ali por 2 horas, pastor. Foi o tempo para a gente pregar, foi o tempo, pastor, para ele, ela dizia, para ele se reconciliar com o Senhor. E no final ela disse assim: pastor, eu me arrepio até hoje, pastor, você vai ver seu amigo de novo. Aí eu fiquei tão feliz, e eu fiquei feliz por ele, porque um dia eu posso encontrar meu amigo, mas eu também fiquei feliz porque eu tenho um Deus que basta clamar, e Ele perdoa, e Ele devolve a força, e Ele responde a oração, e Ele te dá uma nova chance. Você é um escolhido, e você é um perdoado, basta você clamar. Nessa noite você deseja clamar ao Senhor e dizer: Pai, devolva-me a força que o pecado tem tirado. Eu quero refazer os pactos com o Senhor, eu quero me afastar do mal, eu não quero mais alimentar essa natureza de pecado, mas sim viver pelo Espírito e não pela carne. Eu não quero mais ser um jovem inconstante, eu quero viver para ser um pequeno sol e brilhar para o Senhor. Quantos querem dizer isso para o Senhor? Levanta a tua mão, deixa eu ver a tua mão. Amém. Louvado seja o nome de Jesus na tua vida. O Cal vai cantar. Essa música que eles vão cantar fala: abrace a cruz. É a cruz que traz perdão.
Podem vir, podem se posicionar. É a cruz que traz libertação das cadeias que te prendem. É a cruz, é o poder do Evangelho, que nessa noite, que nessa semana, vai trazer para a tua vida libertação. E você não vai mais ser um cachorrinho do pecado, não. Um escravo do pecado. Você é de Cristo. E portanto você é livre. Porque Cristo te libertou. Ao final da música, você vai ficar em pé como uma maneira de dizer: Senhor, eu quero voltar a brilhar. Durante a música, não conversa com teu amigo não. Esquece um pouquinho quem está do teu lado. Tem um amigo mais especial aqui essa noite, querendo ouvir da tua própria boca a proposta de um novo recomeço. Abrace a cruz. Abraça a cruz de Cristo, a cruz de Cristo. abraça a cruz do sofrimento, na qual Jesus morreu para nos salvar. Sofrer vai parecer pequeno ao lado do amor pleno Que Cristo tem pra dar. Abraço, amor, que a cruz exige. Se une a quem sofreu a tua dor. recebe dele misericórdia e graça e pede com que faça De ti uma canção. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor, que agora nos invade. abraça a cruz De Cristo, de Cristo. abraça a vida que vem da morte. Vem ver por onde Cristo andou por nós. Pois o vazio do túmulo comprova a crença boa nova. Quer vidas transformar. Cristo Senhor vem nos abraçar com tua majestade. Faz-nos sentir o Espírito do amor, que agora nos invade. Abraça a cruz, Abraça a cruz de Cristo.
cruz Você deseja abraçar a cruz de Cristo, receber um ânimo novo e uma nova força em Cristo Jesus? Se coloque em pé na presença do Senhor. Amém. Que seja um recomeço para você, que seja uma vida nova, uma vida livre em Cristo Jesus. Você não é mais escravo do pecado. Durante um tempo da minha vida eu fui escravo do pecado, mas Cristo me libertou. Ele te liberta também. E a partir de hoje, você pode viver como livre, livre em Cristo Jesus. Nosso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado porque nessa noite o Senhor nos devolve a força que o pecado roubou. O Senhor quebra as correntes. O Senhor nos dá não só novos pensamentos, mas uma mente nova, renovada em Cristo Jesus, porque é o que a tua palavra nos prometeu. Obrigado pelo teu chamado. O Senhor chamou esses meninos e essas meninas, essas moças, esses rapazes, essas mulheres e esses homens, para serem luz, para brilhar como um pequeno sol. E jamais permitiremos novamente que Satanás venha apagar esse brilho. Hoje, Pai, nós nos libertamos em Cristo Jesus e queremos viver para a glória do Senhor. Concede, ó Pai, o teu poder, faz de nós teus instrumentos, para que assim como fez com Sansão, um dia na tua presença, possamos viver de maneira intensa e fazer grandes coisas para o Senhor, que talvez durante a nossa vida inteira não tenhamos feito ainda. Toma conta de nós, nós entregamos o nosso coração mais uma vez ao Senhor essa noite, e obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu perdão. Nos sentimos mais leves, nos sentimos livres, porque a tua graça é maravilhosa. O teu perdão é grande demais para a gente poder até mesmo entender, mas nós mesmo sem entender, nós aceitamos. E somos livres em Cristo Jesus, e é em nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe você.